A nona sessão extraordinária 2021, 14 de julho de 2021. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 8 horas e 35 minutos. Agradecemos a presença de todos nessa Casa de Leis. Solicito ao senhor vereador Davi Marques que proceda com a leitura do texto bíblico, que todos nós ouçamos em pé. Provérbios 16, do 1 ao 5. Provérbios é sobre a vida e a conduta. Do homem são os propósitos do coração, mas o Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são limpos em sua própria opinião, mas o Senhor pesa os espíritos. Encomenda ao Senhor tuas obras e se realizarão teus projetos. Todas as coisas fez o Senhor para seu destino peculiar, e até o ímpio para o dia mau. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, certamente não ficará impune. Convoco o senhor Daniel como secretário para secretariar os trabalhos. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do veto total ao projeto de lei legislativo número 008 de 2021. Veto total ao projeto de lei do Legislativo número 008 de 2021, de 22 de abril de 2021. O chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei do Legislativo número 008 de 2021, que estabelece normas básicas para o processo administrativo no âmbito da administração municipal direta e indireta, visando em especial a simplificação de atos administrativos no curso da prestação do serviço público e da outras providências, aprovado por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 7/6 de 2021. Isso porque a Lei Orgânica Municipal traz expressamente previsto que, in verbis, artigo 68, compete privativamente ao prefeito dispor sobre organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Portanto, não possui o Poder Legislativo Municipal competência para iniciar o processo legislativo, afeto à presente matéria, data máxima venha. Como gestor do município, é reservada ao prefeito a incumbência da condução das políticas públicas e, neste sentido, há que se ressaltar a distinção cristalina entre as funções da Câmara e do prefeito, marcada por L. Lopes Meireles. A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração, não executa obras e serviços públicos, dispõe unificamente sobre sua execução, não compõe nem dirige o funcionamento da prefeitura, edita tão somente preceitos para sua organização e direção, não arrecada nem aplica as rendas locais, apenas institui ou altera tributos
autoriza sua arrecadação e aplicação, não governa o município, mas regula e controla a atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito. Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato. O Executivo consubstancia caráter regulatório os mandamentos na norma legislativa em autos específicos e concretos de administração. Assim, tem-se os atos de mera gestão da coisa pública, sujeitem-se única e exclusivamente ao julgamento administrativo de convivência e oportunidade do Poder Executivo, cuja prática não se sujeita à oitiva, autorização ou controle prévio do Legislativo, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão de controle externo. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei número 2.974 de 2011, do município de Carapicuíba, de iniciativa parlamentar e promulgada pelo presidente da Câmara Municipal após ter derrubado o veto do Alcaide, que dispõe sobre a utilização de materiais de expedientes confeccionados em papel reciclado pela administração pública municipal, conforme especifica. Somente o prefeito, a quem compete a exclusiva tarefa de planejar, organizar e dirigir os serviços e obras da municipalidade, que abrangem também as compras a serem feitas para os municípios. Pode propor lei prevendo a utilização de papel reciclado para prover a confecção dos impressos da administração pública, violação dos artigos 5º, 25, 47 da Constituição Estadual, ação procedente do TJ de São Paulo. A matéria também se insere no rol de que se convencionou chamar de reserva da administração, sobre o princípio constitucional da reserva de administração. É pertinente a citação de trecho do seguinte acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional, o poder representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. Supremo Tribunal Federal. Portanto, a organização e funcionamento da administração municipal compete ao chefe do Poder Executivo e, por tal motivo, o projeto de lei submetido à análise carece de viabilidade jurídica, não merecendo prosperar. Essas, senhor presidente, são as razões que o levaram a vetar o projeto de lei do Legislativo 008, as quais são submetidas à apreciação dos membros dessa Casa de Lei. Ante ao exposto, veto integralmente o projeto de lei legislativo 008-2022, 008-2021, de 22 de abril de 2021. Érico Esteves Gonçalves, prefeito municipal. Procedimentos. A votação do veto será efetuada conforme preconiza o regimento interno, artigo 221, parágrafo 3º. O veto terá o trâmite determinado pela lei orgânica do município e terá deliberação única obrigatória. Lei orgânica, artigo 51, parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, mediante votação secreta. Regimento interno, artigo 217, parágrafo 2º. A votação, quando secreta, procederá-se em cabine indevessável por meio de cédulas oficiais pelos próprios votantes,
sendo recolhidas em urna colocada junto à mesa da presidência. Regimento interno, artigo 217, parágrafo 3º. A apuração será feita por 2 escrutinadores, anotado pelo segundo secretário e proclamada pelo presidente. Regimento interno, artigo 218. Havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para a sessão seguinte, seja ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se persistir o empate. O veto é posto em discussão. É concedida a palavra por 5 minutos por orador, conforme regimento interno, artigo 200, inciso 3º. Com a palavra o vereador Silvio. Presidente, vereadores, como autor da matéria, e já está vindo agora pela 3ª vez para esse plenário analisar e cada vereador assim dar o seu voto favorável ou contra, eu venho aqui pedir mais uma vez o apoio dos senhores. Esse Estatuto da Desburocratização, ele já foi implantado em várias cidades de São Paulo. Repito, o governador Zema, de Minas Gerais, instalou lá, e o estado de Minas Gerais é o estado mais rápido hoje e com menos burocracia. E existem vetos políticos e existem vetos devido à inconstitucionalidade da matéria. Esse veto em específico é um veto político, uma decisão do prefeito isolada quanto ao assunto. Esse projeto ele não está gerando despesa, esse projeto não está mexendo na questão administrativa do Poder Executivo. Esse projeto é tão somente para simplificar a vida das pessoas e, acima de tudo, simplificar os trâmites da máquina pública. Então, venho aqui pedir para os senhores o voto favorável quanto a esse Estatuto da Desburocratização. Eu preciso de 6 votos, de acordo com o artigo 51, parágrafo 5º da Lei Orgânica do município, para conseguir rejeitar esse veto. E deixa que o prefeito, posteriormente, venha entrar com a DIN, igual eu falei na última sessão, com uma ação direta de inconstitucionalidade, se assim ele entende estar com a razão. E permita que a justiça decida se o prefeito está com a razão ou não. Então, eu venho pedir o apoio dos senhores, eu venho pedir para que os senhores preencham nesse quadrado, na hora da votação, a opção rejeita o veto e dê a oportunidade de nós mostrarmos se é o prefeito que está com a razão ou se é essa Câmara Legislativa que está com a razão. Esse é meu pedido, senhores. Vereador Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos brinda com o acompanhamento da sessão, eu entendi o posicionamento do vereador Silvio como autor. Ele pede, a aprovação do veto, até por ser o autor da matéria. Eu pediria aos vereadores, aos nobres, que tivessem extrema atenção com o que está escrito no veto do prefeito. Vou ler aqui de novo, me permita aí com todas as vênias, o primeiro secretário, mas a retórica se faz necessária. O veto que o prefeito justifica, ele justifica no artigo 68 da lei complementar. Compete privativamente ao prefeito, ou seja, só ele pode falar sobre isso. Sobre o quê? Dispor sobre organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Dispor sobre organização e funcionamento. Não tem nada a ver com o projeto de lei. Organização e funcionamento. Quero organizar a Prefeitura de Guarantã do Norte com 5 secretarias municipais.
funcionamento, regenciar essas secretarias da seguinte forma. Com relação a isso, nas palavras do ilustre mestre do direito administrativo brasileiro, Eli Lopes Meirelles, nós concordamos. Não houve nenhuma interferência do Legislativo. Continuasse o relator a leitura dessa obra de Eli Lopes Meirelles, ele também veria que, muito embora o professor Eli Lopes Meirelles fosse um administrativista, ele também entendia muito direito constitucional. Ele embasou a campanha de diversos presidentes no Brasil. E quando ele fez isso, ele fez estabelecendo as esferas de competência do Legislativo e do Executivo. O Legislativo não ingressou na esfera de competência privativa do Executivo, porque ele não está organizando a forma como o Executivo vai trabalhar. Ele está apresentando uma lei que caminha, inclusive com outras leis que foram aprovadas aqui, do Empreende Guarantã. Quer ver o que é organizar? Organizar é o que a Prefeitura fez quando ela estabelece um centro de atendimento à população e gera condições da população ser melhor atendida. Isso é organizar. Isso é estabelecer uma lei. E nós aprovamos essa lei aqui do Empreende Guarantã. Como é que eu vou empreender se eu sou pequenininho, se a Prefeitura me cria uma série de entraves? Como é que eu vou conseguir baixar uma revisão do meu IPTU, se a Prefeitura não me permite ter acesso de forma desburocratizada a determinados documentos, se ela cria entraves para mim? Essa lei, ela caminha junto com o que a Prefeitura vem fazendo a nível de organização. Mais uma vez a gente se debruça sobre um parecer que não diz, de forma técnica, o que se pretende derrubar. Aqui está prevalecendo exclusivamente a vontade do Executivo. E o Legislativo tem que ser independente. Daqui a mais 10 minutos, nós vamos votar um outro veto. E aí eu vou tecer comentários sobre esse outro veto, e os senhores vão verificar, Vossas Excelências vão verificar a incongruência das coisas. O Legislativo ele é independente. Votar secretamente aqui não dá um manto de invisibilidade para nossas condutas perante os eleitores que nos elegeram. E nesse sentido eu pediria pela derrubada do veto. Essas são minhas falas. Vou convidar duas pessoas na plateia para se fazer presente aqui. Os dois, para estar nos auxiliando aqui. Nosso eterno vereador Dedé, Ana, se pudesse fazer presente aqui para estar nos auxiliando nos trabalhos, os dois. A urna fica aqui, lá com Vossa Excelência, na cabine. Então, volta-se lá e coloca a cédula ao lado de Vossa Excelência, que Vossa Excelência que é o presidente de acompanhar. Depois os governadores acompanham o resultado junto do secretário, e o secretário vem e apresenta o resultado a Vossa Excelência. Existe uma situação que entra em conflito no regimento, que obriga que seja na mesa, mas que também obriga que seja secreto, separado. Mas aí vamos fazer assim, deixa a urna aqui e a votação acontece lá, e a pessoa traz e traz na urna aqui. Obrigado, vereador Walter. A votação secreta na cabine ali e depois deposita o voto aqui na urna, tá? A votação será por ordem alfabética, convocado pelo secretário.
Convoco o vereador Alberto Márcio para votação. Oi? Convoco o vereador Alexandre. Convoco o vereador Davi da Farmácia para a sua votação. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para a votação. Convoco o vereador professor José França para a sua votação. Convoco o vereador Silvio Dutra para a votação. Convoco o presidente desta casa, professor Valcimar Fusinato, para a votação. Convoco o vereador Walter Neves para a votação. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para a votação. Ok? Todos? Eu convido o segundo secretário, vereador Davi, e os dois escrutinadores para que seja feita a contagem dos votos. Aconteceu igual no Senado, sobrou um voto, né? 32 votos. Ok? Rejeito o veto. Mantém o veto. Rejeito o veto. Mantém o veto. Mantém o veto. Rejeito
veto. Mantenho o veto e mantenho o veto. Quatro aqui? Não. 1, 2, 3, 4, 5. Contagem conforme volta. Rejeito o veto. Rejeito o veto. Rejeito o veto. Rejeito o veto. 4. Mantenho o veto. Mantenho o veto. Mantenho o veto. Mantenho o veto. E mantenho o veto. Realizada a contagem dos votos, com a presença dos escrutinadores, proclamo o resultado da votação. Votos favoráveis ao veto, 5. Votos contrários ao veto, 4. Portanto, o veto ao projeto de lei legislativo número 008/2021 é rejeitado. Mantido. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do veto total ao projeto de lei legislativo número 011/2021. Senhor presidente, peço permissão do senhor, dos nobres pares. Nós temos aqui várias jurisprudências aqui. Se vossas excelências concordarem, senhor presidente, se eu permitir, eu posso estar resumindo para fazer uma leitura mais breve, pegando aqui só algumas demonstrações. Autorizado. Veto total ao projeto de lei do Legislativo número 011/2021, de 13 de maio de 2021. O chefe do Poder Executivo Municipal, no exercício de sua competência legalmente prevista na Lei Orgânica Municipal, comunica a Vossa Excelência que decidiu vetar integralmente o projeto de lei do Legislativo número 011/2021, que dispõe sobre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo, de que trata o artigo 37, inciso 10º da Constituição, e artigo 47 da Lei Complementar número 259 de 2017 e da outras providências, aprovada por esse Poder Legislativo na sessão plenária do dia 28 de maio de 2021. Isso porque, segundo previsão contida na Lei Complementar número 173 de 2020, artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou do órgão de servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Demais disso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao tratar do tema por meio da resolução de consulta número 03 de 2021, com os seguintes termos: resolução de consulta número 03 de 2021, ementa: Prefeituras Municipais de Brasnorte e Apiacás, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, consultas, conhecimento pessoal, remuneração, revisão geral anual, Lei Complementar 173, artigo 8, parágrafo 1, proibição, exceções de determinação legal anterior com observância de condições, sentença judicial transitada em julgado. O artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar 173 de 2020, inclui a proibição à concessão de revisão geral anual, mas excepciona a composição de perdas inflacionárias, inclusive de forma retroativa, desde que autorizada em lei específica anterior ao início da vigência da norma, 28 de maio de 2020, ainda que aplicada durante o período vedado, 31 de dezembro de 2021.
A revisão geral determinada com base em sentença judicial transitada em julgado. Uma possível concessão excepcional de revisão geral anual não está explícita na exceção disposta do inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020. A possibilidade de concessão de revisão geral anual com base em determinação legal anterior ao início da vigência da Lei Complementar 173 de 2020, de 28 de maio de 2020, deve atender à programação orçamentária, à capacidade financeira da administração e aos limites de despesa com pessoal. Portanto, em não tendo sido respeitadas as previsões contidas na linha A do item 1 da Resolução de Consulta número 03/2021, quando da edição do projeto de lei legislativo, não pode ser levada à sanção tal matéria. Não podemos esquecer também que a Resolução de Consulta 3021 não revogou as disposições contidas nas Resoluções de Consulta 05/7 de 2020. Por último, saliento que essa também foi a consulta da coordenação jurídica da Associação Mato Grossense dos Municípios através do parecer jurídico circular 063/2021, o qual encontra-se em anexo a este veto e assim dispõe. Já em 2020 e 2021 estão impedidos legalmente de conceder reajustes salariais, bem como a revisão geral anual aos servidores públicos até dezembro de 2021. Essas, senhor presidente, são as razões que o levaram a vetar o projeto de lei legislativa número 011/2021, as quais são submetidas à apreciação dos membros dessa Casa de Lei. Ante ao exposto, veto integralmente o projeto de lei do legislativo número 011/2021, de 13 de maio de 2021. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O veto é posto em discussão. Conceda a palavra ao vereador Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente público que nos brinda, olha só que coisa interessante, né? Quando esse projeto veio para essa casa, eu fui o único vereador que se posicionou contrário à concessão desse RGA. E expus meus motivos. Olha, não pode. Primeiro, porque o índice está errado. Segundo, porque existe uma lei complementar municipal que está em desalinho com a lei complementar federal. E, nesse sentido, eu chamo a atenção de Vossas Excelências. Por favor, tenham consciência do que Vossas Excelências estão fazendo. Naquela sessão, o projeto foi aprovado. Eu tive que me ausentar da cidade para um tratamento médico. Dias depois, a Câmara foi notificada por um parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado. E o projeto, que tinha sido aprovado, foi novamente colocado em votação. O som pode dar uma melhorada aí, Robson? Obrigado. Votou-se 2 vezes. Liga o meu, Robson. Robson, vou usar o do vereador Silvio. Alô? Alô? Votou-se 2 vezes o mesmo projeto de lei. Senhores, isso não é permitido dentro do processo legislativo. O RGA foi, então, corrigido o índice, adequou-se à nova realidade, foi para a sanção ao veto do prefeito e este vetou. De novo, veio um parecer em que o voto do prefeito, né, cita algumas condições específicas, não abrange as particularidades da temática que a lei exigiria. Ainda agora, nós mantivemos um veto. E agora? Nós vamos votar de forma técnica ou vamos votar de forma política? Porque a população quer saber qual é o nosso trabalho aqui e qual é o resultado disso. Os servidores estão aqui. Eu nunca vi o plenário tão cheio como está aqui nos bastidores.
Senhores, nós devemos votar com nossas consciências, mas nossas consciências devem estar balizadas pela lei, pela coerência, pelos institutos da democracia. Para esse veto, eu vou só observar o resultado, para ver se ele vai coadunar com o veto anterior ou se ele vai ter um posicionamento político diferente. E eu pediria que Deus iluminasse a cabeça de cada um dos votantes. Muito obrigado a todos. A palavra ao vereador Walter. Presidente, senhores vereadores, eu vou votar pela rejeição do veto e vou dizer por quê. O interessante é que o presidente da República, totalmente sem noção, através de medida provisória, uma lei complementar inibiu o aumento, o reajuste salarial dos servidores. Agora, quando nós observamos que a nossa economia não regrediu, pelo contrário, nós prosperamos. Então, assim, se você vota sempre favorável, você vota a favor do que o governo está dizendo, não a favor do que é realidade. Por outro lado, o servidor que comprava a sua cesta, que pagava as suas contas com aquele salário do ano passado, já não compra nem paga com o salário deste ano. Então, assim, nós não podemos ser também infantis e infiéis com aqueles que votaram e elegeram seus vereadores. E eu prefiro sempre ficar a favor do povo, com coerência, é claro, porque quando observamos a própria arrecadação municipal, ela aumenta todo ano, nunca regrediu, nem em crise nenhuma, desde a fundação desse município, e ela nunca teve tão bem como está agora. É por isso que eu vou votar pela rejeição do veto, senhor presidente. Vereador Silvio. Oi. Senhor presidente, eu também quero aqui deixar registrado que eu vou votar pela rejeição do veto, pela derrubada do veto. A Câmara Municipal, ela tem dotação orçamentária para tal, e bem como tem margem para isso. E uma coisa que eu não concordo é, devido aos impactos ocasionados nos grandes metrópoles, nos grandes centros, vir a refletir nos municípios. Guarantã, como muito bem citou o Walter, sempre teve superávit, nunca teve déficit na sua receita, sempre teve aumento nas arrecadações. E não podemos levar em consideração uma decisão dessa afetar diretamente os municípios como foi afetado, evitar que esse reajuste ele venha a ser feito por causa desta situação de calamidade, enfim, né? Então eu peço para que os vereadores, eles marquem o rejeitar o veto e derrubem o veto do Poder Executivo. E vamos entender que tudo aumentou, tudo aumentou. Hoje você está pagando aí, tem imposto 6,63 no combustível, uma cesta básica hoje aumentou já 30%, mas fazer o reajuste para quem faz a máquina pública funcionar não pode ser realizado, então está em desconformidade. Por esse motivo eu venho pedir para que os senhores venham a rejeitar esse veto. Vereador Alexandre. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos aqui discutindo sobre uma matéria que é muito importante. Trata-se aqui da manutenção da vida dos servidores, né, desta casa, servidores concursados que se dedicam aqui permanentemente em fazer com que os setores dessa casa funcionem para que os resultados aí sejam positivos. Eu quero aqui inicialmente, senhor presidente, destacar a sua atitude em reconhecer esses trabalhos realizados pelos servidores dessa casa como excelentes e reconhecê-los como dignos de receber esse reajuste, né? Essa reposição, que são super dignos. Então, parabenizo o senhor e entendo claramente, assim como muitos entendem, que a sua intenção é realmente de honrá-los no que são dignos.
Mas fomos surpreendidos porque nas proximidades da deliberação do projeto 011, nas proximidades das tratativas, datas próximas, decisões através de consultas nos órgãos externos de controle fizeram com que o entendimento mudasse. Uma coisa boa é aqui concedermos aos nossos servidores aquilo que lhe é de direito, que são a revisão geral anual, né? É o reajuste do seu salário. Eles têm esse direito garantido em lei, mas por força de lei maior. E em consultas realizadas nas proximidades da deliberação desse projeto, o cenário mudou. Eu acredito que não podemos aqui tomar decisões para ajudar os nossos servidores, mas que futuramente venha comprometer e prejudicar também um outro ser humano que responde por esta casa. Então eu destaco aqui que na primeira oportunidade que tivermos, esse projeto volta para a pauta, me comprometo a ser favorável, sempre como fui, mas aqui eu já deixo claro que nós não podemos prejudicar uma pessoa visando fazer o bem a outra, temos que fazer o bem para todos. Então destaco, senhor presidente, seu posicionamento e a sua visão em conceder aos nossos servidores, valorizando eles o que é digno que eles são aqui de receber, tá? Então essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Zilmar. Senhor presidente, bom dia, senhores vereadores. Eu também gostaria de dar aqui a minha opinião com relação a esse veto. Eu sei que não é fácil, aqui eu faço das minhas palavras as palavras do vereador irmão Alexandre, quanto a Vossa Excelência reconhece o trabalho dos nossos servidores. Mas tem leis, nós temos que fazer cumprir as leis. Tem uma lei federal, que o governo federal suspendeu o RGE, aumento de salário, durante 2 anos. Eu sei que naquele momento, Vossa Excelência estava também amparado, tinha alguns pareceres que davam essa prerrogativa, Vossa Excelência, de dar esse RGA aos nossos servidores. Mas é muito bom nós nos atentarmos para a seguinte situação: se porventura esse veto for rejeitado, Vossa Excelência vai incorrer também em improbidade administrativa. E nós não queremos isso com toda certeza. Eu deixo aqui também a minha fala e vou votar com toda certeza para manter o veto. Com a palavra o José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vejo que é necessário, né, essa questão do RGA. Nós temos uma dificuldade a nível de governo de estado também para que o governo cumpra com essa obrigação dele, né, de pagar a revisão anual, geral anual. E eu fui indagado por vários funcionários da prefeitura que eles me fizeram a seguinte pergunta: como que vai conceder o reajuste para os servidores da Câmara e os servidores da prefeitura? Como é que vão ficar, né? Então a situação meia, eu penso que nós temos que trabalhar, tá certo, temos que trabalhar direito, né, pelo custo de vida que tem aumentado nesse último ano aí. Cada funcionário tem o seu direito, mas eu vejo que esse direito são de todos os funcionários municipais, públicos municipais, não só da Câmara de Vereadores, mas também de todos os funcionários da prefeitura. Então meu voto também vai ser para manter o veto, justamente por essa questão do impedimento da lei federal e pela notificação do TCE, né, que já veio para esse legislativo. Realmente, nobres vereadores, no dia 17 de março, quando esse projeto veio para casa, a gente tinha um parecer do Tribunal de Contas favorável à revisão. Eu, em todos os anos
que trabalhei como servidor público, que trabalho como servidor público, sempre defendi o serviço público e que essas pessoas sejam efetivas, para que não sejam levadas por questões políticas. Infelizmente, no dia 17, veio um outro entendimento do Tribunal de Contas, vetando essas possibilidades. Fizemos várias consultas, inclusive junto com a Associação Mato Grossense dos Municípios, estive presente com o Maluf, que é o presidente do Tribunal de Contas, conversando sobre essas questões, e naquele momento eles já tinham uma decisão que impossibilitava essas revisões. O Estado também estava trabalhando para o RGA José Ferreira de França, e infelizmente eles só conseguiram pagar 2% de 2018. Colocaram no orçamento do próximo ano já prevendo esse pagamento dos anos anteriores. Então, senhores servidores, quero deixar claro, o financeiro ele existe e infelizmente a legalidade não permite. Mas no momento que isso, no janeiro do próximo ano, na hora que essa lei deixar de existir, a gente vai estar trabalhando para que seja feito o pagamento retroativo de todos os direitos. O direito ele tem que ser garantido, ele tem que ser cumprido. E com relação à minha pessoa, vocês podem ter certeza que sempre lutei e sempre vou lutar pela defesa do serviço público e pelo RGA mais do que merecedor. Aqui a fala dos vereadores, o nosso município, o nosso estado, ele está batendo recorde de arrecadação e infelizmente o nosso custo de vida ele tem aumentado dia após dia. Então o que o servidor comprava há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ele já não compra mais hoje. Então realmente essa revisão ela faz ser necessário, tá? Mas devido a essa lei que foi feita pelo governo federal e acatada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nesse momento a gente está impossibilitado de fazer isso. É com muita tristeza que eu falo essas palavras, porque eu sou um defensor do serviço público, para que o servidor público tenha um salário digno, que ele possa se manter e ter uma vida digna. Fala o vereador Davi. Senhor presidente, nobres pares, compreendi exatamente o que o vereador Silvinho falou, que a Câmara Municipal é detentor de seus próprios recebimentos e pagamentos, mas parabenizo o senhor, presidente, por ter colocado esse projeto e entendendo que é a real necessidade dos servidores, e entendo também a faca de 2 gumes que você se encontrou. Mas aqui nós não dá para votar simplesmente pelo coração. Nós temos as leis a ser cumpridas e conforme foi posto, foi lido, realmente não existe possibilidade de manter essa situação. Então tem sim que seguir as regras, o Tribunal de Contas existe para isso, para nos corrigir, e nós não podemos deixar que o presidente sofra sanções e que a Câmara sofra sanções em relação a isso. Por isso sou a favor também de manter o veto. O veto está em votação. A votação será por ordem alfabética, convocado pelo secretário. Convoco o vereador Alberto Márcio para a votação.
Convoco o vereador Alexandre Rodrigo. Convoco o vereador Davi da Farmácia para a votação. Convoco o vereador Demilson da Páscoa para a votação. Convoco o vereador professor José França para a votação. Convoco o vereador Silvio Dutra para a votação. Convoco o vereador professor José Valcimar Fusinato, presidente dessa casa, para a votação. Convoco o vereador Walter Neves para a votação. Convoco o vereador Zilmar Assis de Lima para a votação. Convoco o segundo secretário para que seja feita a contagem dos votos. Mantenho o veto. Mantenho o veto. Rejeito o veto. Rejeita o veto. Mantenho o veto. Mantenho o veto. Mantenho o veto. Rejeita o veto. E mantenho o veto. 6-3. Votos favoráveis ao veto, 6. Votos contrários ao veto, 3. Portanto, o veto ao projeto de lei legislativo número 011/2021 é mantido.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 9ª sessão extraordinária 2021, às 9h30.